Como vimos, acabamos de escutar, de fato, as três leituras se referem à Palavra de Deus. Do mês de setembro, mês da Bíblia. E durante este mês, então, de setembro, faremos em todas as igrejas, serão feitas muitas reflexões a partir da Bíblia. Então, eu, nesse momento, vou falar primeiro de 2 fatos e depois de 2 breves ideias. 2 fatos. Na Igreja Matriz de Flores da Cunha, hoje havia a introdução da Bíblia feita de modo solene, mas fechada. A Bíblia foi trazida, fechada e colocada na estante fechada. Exatamente para dizer que durante este mês, a nossa tarefa é abrir a Bíblia e ler a Bíblia de começo a fim. O primeiro fato, digamos assim, da celebração litúrgica lá na Igreja Matriz. O segundo fato é o seguinte: os frades capuchinhos, sabem que os frades capuchinhos têm também irmãos, têm padres e irmãos. E os irmãos, antigamente, não faziam estudos, eram de formação simples. Nós tínhamos um irmão chamado Frei Samuel, que era quase analfabeto, mas um homem de profunda religiosidade e piedade. E ele tinha uma dor na vida dele, que não tinha conseguido ler a Bíblia por inteiro. Estava chegando no fim da vida e não tinha lido a Bíblia por inteiro. E essas coisas de Deus, não é que no fim da vida ele ficou entrevado e teve que ficar em cadeira de rodas. E então a comunidade providenciou uma armação especial para ele ter diante de si, na cadeira de rodas, a Bíblia. E então ele passava todo dia lendo a Bíblia. E ao meio-dia, então à tarde, mas mais ao meio-dia, quando os frades se reuniam para o almoço, todos se colocavam em torno do Frei Samuel, o simplicíssimo Frei Samuel, e perguntavam: Frei Samuel, o que foi que o senhor leu hoje? O que você diz da Bíblia que o senhor leu hoje? E ele, com toda a simplicidade, ia dizendo assim, uma enorme satisfação, o texto da Bíblia que ele tinha lido naquele dia. E assim ele pôde cumprir o desejo de não morrer sem antes ler a Bíblia por inteiro. Agora, 2 breves ideias. Quando nós falamos da Palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus e da Bíblia, então devemos, especialmente da Bíblia, devemos lembrar 3 coisas. Primeiro, na Bíblia, o livro como tal. A Bíblia, antes de tudo, externamente, aparece como um livro. Que livro é esse? Ter bem claro assim, esse é o livro das histórias de Deus com o seu povo. Ou então, o livro das histórias do povo com o seu Deus. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um momento da história de Deus conosco e de nossa história com Deus. E a Bíblia narra, então, fatos, acontecimentos, encontros, desencontros, na sua relação com os seres humanos e na nossa relação com Ele. Então é bom conhecer bem esse livro.
Ele tem, sobretudo, duas grandes partes. Primeiro, a história de Deus como o primeiro povo de Deus, tendo como centro a libertação do povo da escravidão do Egito. E a segunda parte, a história de Deus com o seu povo, com o segundo povo de Deus, tendo Jesus Cristo como o centro, os eventos da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor como centro. Em segundo lugar, além do livro como tal, nesse livro há a palavra de Deus. Então, esse mês, que é mês da Bíblia, é mês do livro, mas especialmente o mês da palavra de Deus, da revelação de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos pensamentos de Deus, do amor de Deus para conosco e do comportamento de Deus para conosco. Então podemos fixar o nosso pensamento nos ensinamentos de Deus. E em terceiro lugar, nós podemos centrar o nosso pensamento nele mesmo, naquele que fala, Deus. Então, a propósito da Bíblia, podemos pensar no livro, podemos pensar na palavra de Deus e podemos pensar no próprio Deus. Em segundo lugar, gostaria de dizer o seguinte: este mês aqui, somos postos diante de uma realidade muito séria, que é a seguinte: ao natural, naturalmente falando, espontaneamente falando, como é que é o nosso imaginário religioso? Como é que funciona o nosso imaginário religioso? Ao natural, todos nós, alguém descreveu assim, nós nos sentimos como no centro de um quadro e tudo mais na moldura, inclusive Deus. Ao natural é assim. Cada um de vocês, em qualquer lugar que esteja, cada um de nós, em qualquer lugar que estejamos, na frente ou atrás, no meio, em qualquer lugar que estejamos, a gente se sente no centro. E tudo mais está na moldura, inclusive Deus. E a cultura de nosso tempo fortalece essa visão e até condena quem não adere a essa visão. Esse é o drama nosso, da vivência cristã no nosso tempo. É que aquilo que a natureza nos sugere ao natural, a cultura nos impõe. Mas quem quer ser cristão tem que inverter as posições. Tem que chegar a um imaginário religioso no qual Deus seja sentido no centro do quadro e nós todos na moldura do quadro. Isto não é natural. Isto é virtuoso. E o cristão tem que fazer essa luta. E a oração cristã tem basicamente essa finalidade: exercitar-nos de sair do centro para nos colocar na moldura. Por isso, por exemplo, quando a gente faz meditação, ou então quando faz leitura orante, o que a gente faz? Começa por ler a Bíblia. Aí tem a pergunta: o que é que Deus pensa? Então a gente lê. Depois a gente compara com o que nós pensamos. O que eu penso é igual ao que Deus pensa? Se sim, ótimo, louvado seja Deus. Se não, então a gente faz um esforço, toma propósitos e programa mudar de vida. De tal modo que o pensar de Deus
substitua o nosso pensar. Os comportamentos propostos por Deus, ditos lei, preceitos, assim por diante, substituam os nossos comportamentos. E, portanto, as tradições, digamos assim, de Deus substituam as tradições humanas. Mas hoje nós vivemos num tempo, como disse antes, num tempo antropocêntrico. E a cultura impõe um pensamento antropocêntrico. E por isso resistimos de sair do centro. Resistimos naturalmente e resistimos mais ainda culturalmente. Para que nós possamos sair deste círculo do centro do quadro, temos que fazer um esforço de conhecer bem a Deus, de amar bem a Deus, de ter confiança em Deus, de tal maneira que confiemos mais no que Ele fala do que aquilo que nós conhecemos por nós mesmos. Enquanto nós tivermos mais confiança em nós, a Bíblia tem pouca importância. Ela adquire importância quando nós começamos a ter plena confiança em Deus e nos comportamos seguindo a sua vontade expressa nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. Então, nesse mês, nós somos convidados a mudar de posição. E isto não é fácil. Sair do centro do quadro, onde damos atenção a nós mesmos, a nossa forma de pensar, de querer e de agir, para deixar o centro a Deus e nós na moldura, e então sim acompanhar o pensamento de Deus e fazer sempre a sua vontade. Peçamos que o Senhor nos conceda neste mês caminharmos neste rumo. Assim seja.